Não precisava nem falar isso, mas já aconteceu comigo. E Deus não quis que eu fosse pai. Mas se quisesse, eu seria e assumiria. A juíza da história da menina grávida foi promovida e largou o caso. Vamos entender um pouco essa história. Mas antes trago dados para vocês. Dados tristes, mas dados importantes. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mais recente, com dados de 2020, mostra que menores de até 13 anos, isso representa mais de 36 mil jovens, são 60% das vítimas de estupro. Do total, 28,9% tem de 10 a 13 anos. Na maioria dos casos, 86% do gênero feminino. Mas esse número com certeza é maior porque muitas pessoas não denunciam. Então, se você perceber alguma coisa com as crianças a seu redor ou com algum adulto sem vergonha, denuncie. Após toda essa repercussão que gerou o vídeo vazado da juíza falando com a menina e com sua mãe, indagando com uma forma de falar que revoltou muitas pessoas, e principalmente por causa das perguntas feitas, a juíza veio a público falar um pouco sobre isso e disse que não é contra o aborto. Porque se eu falo a palavra, a rede social não gosta, aí me boicota. Mas vocês entenderam. Ela era responsável por esse caso até ontem, mas foi transferida para Brusque, na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Aliás, uma bela região, gosto muito de lá. E a juíza justificou sua decisão por conta de um conceito da OMS, Organização Mundial da Saúde. Ela disse assim: a palavra tem um conceito, e esse conceito é de até 22 semanas. Esse conceito é da OMS, Organização Mundial da Saúde, e do Ministério da Saúde. Isso não quer dizer que eu sou contra o aborto, só que o aborto passou do prazo. E ela também falou sobre algumas críticas que vem sofrendo nas redes sociais, na televisão também. Por coerência, eu prefiro que me acusem de tudo quanto é coisa, mas a menina esteja preservada. É muita covardia eu querer me defender. Eu tenho 1000 coisas para me defender. Mas é muito covarde eu tentar me defender e expor a menina, a mãe da menina e a família. Então eu prefiro aguentar sozinha essa pressão. Ela também falou que vem sofrendo ameaças e que está correndo risco de vida. Tem outra questão que é a segurança institucional, de que os meus dados já foram quebrados e eu já corro risco de vida. Então, tem mais uma responsabilidade de não gerar custo para o tribunal, de ter que colocar seguranças, tem mais isso. Não posso sair falando por aí e o tribunal ter de ficar sustentando o guarda-costas. Sobre as denúncias que foram feitas na Corregedoria Geral, ela disse: a Corregedoria vai instaurar o procedimento, eu vou fazer a defesa, mas se eu ficar dando muitas entrevistas, vou acabar expondo a menina e eu que sou adulta no caso, então o adulto aguenta as consequências. Quando eu escolhi essa profissão, eu sabia que era um sacerdócio. Não é uma profissão que você pode sair se expondo. Ela também disse que foi promovida na semana passada e que essa promoção não tem nada a ver com o caso da menina. Que o caso da menina estourou depois da promoção. Então ela não foi promovida por conta do caso da menina, como muitos estão achando. Como vocês viram no último vídeo, eu critiquei a forma que ela agiu com a menina, o papo que ela teve com a menina, mas é justo trazer o lado dela também, né? A gente fala de um lado, a gente tem que ouvir o outro, mas continuo achando que a forma que ela conduziu não foi legal. Legal no sentido de uma coisa correta. Algumas perguntas ali pra mim soaram como um absurdo. E eu continuo com essa opinião. Como eu disse no último vídeo também, eu não interromperia uma gravidez de uma relação que eu tive. Se eu fui homem para fazer o ato ali, eu tenho que ser homem para assumir. Se você não pensa igual, tudo bem. Essa é a minha opinião. Mas em caso de é outra coisa. Muita gente diz que é fácil falar que não interromperia a gravidez, quando se pode manter, quando se pode ter. Eu já passei por alguns apuros e não passou pela minha cabeça tirar. Não precisava nem falar isso, mas já aconteceu comigo. E Deus não quis que eu fosse pai. Mas se quisesse, eu seria e assumiria. Agora, quando se trata de uma criança, de uma violência desse tamanho, são outros 500. Sei que muita gente pensa parecido, sei que muita gente não concorda com as coisas que eu estou falando, mas o importante é gerar o debate sobre isso e atenção nas crianças do nosso país, porque isso acontece todos os dias, infelizmente, e muita gente sai impune. A discussão tem que trazer crescimento e não brigas. Enquanto isso, tem um monte de casos na rua sem solução, então denuncie também, tá? Mas essa é só a minha opinião. Para acompanhar todos os meus vídeos, @AndréMoscos12 em todas as redes.